Bem-vindos ao segundo episódio da 11ª temporada do Bitcoin Talks. Hoje trazemos, como eu disse na semana passada, além de termos aqui o Rui Queiroz, olá Rui. Olá António. Temos também um tema que é super o tema do momento e normalmente é um tema que mexe com os mercados, mexe com as emoções, não tanto com as nossas aqui na Europa, mas eu estou a falar das eleições nos Estados Unidos. É um tema que aqui brinca-se muito e serve para muitas conversas e serve para cada um entrar nas conversas mais ou menos woke da vida. Para outros serve para olhar para os mercados e para perceber como é que os mercados mexem ou reagem em anos de eleições. A minha opinião é que os anos de eleições são sempre anos mais nervosos e que acontecem coisas antes e depois. Não sei se tu concordas com isto, Rui, mas a história eu diria que sim. A última história diz que sim. Pronto. E então o nosso objetivo aqui hoje é tocar 6 métricas principais que o Rui separou para analisarmos uma a uma e analisarmos como é que cada candidato vai tratar cada uma das áreas ou como é que nós achamos que vai tratar com base na informação que existe até ao momento. Estando nós na Europa, que estamos longe e não vivemos exatamente. Lá e não estamos na cultura, imbuídos na cultura, o que é completamente diferente. E que tem a vantagem e a desvantagem, não é? Tem a desvantagem de não estarmos no dia-a-dia intenso da análise política, mas tem a vantagem de termos um zoom out muito grande e de não nos deixarmos afetar com temáticas que são super do momento e geográficas e que a nós nos interessam menos, não é? Na verdade, para os europeus... há coisas que de facto vão ser heranças para cá, em termos de direção política e até de geopolítica, e falaremos também um bocadinho disso. Acho que é um tema que temos que incluir. Mas acima de tudo acho que nos permite distanciar das pequenas quesílias políticas que são normalmente irrelevantes e centrar-nos naquilo que nos interessa a nós, que são os mercados e o investimento, e como é que isto nos pode ajudar a nós a ter uma vida melhor e uma poupança melhor, portanto, finanças pessoais. Acho que o grande objetivo disto é, nós estamos aqui, não estamos pela emoção e por clubismo. Por clubismo ganhar o A ou B. A ideia é, ok, se acontecer A, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Se acontecer B, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Sim, quero fazer um disclaimer que nós não temos nenhuma inclinação política nem para o candidato A ou B. Podemos ter inclinações financeiras ou interesses financeiros se for melhor para nós, mas tanto eu como o Rui, e conheço muito bem, e estou a dizer isto sem qualquer dificuldade, que para nós é-nos irrelevante e não temos emoções envolvidas neste processo. Certo. Portanto, para nós, zero emoção para a Kamala, zero emoção para o Trump. Temos as nossas opiniões, como é óbvio, e temos os nossos interesses. E é isso que nós queremos passar aqui, se for útil para vocês. Sim. Antes de arrancarmos, quero só aproveitar para quem não está a seguir o nosso podcast, por favor, façam um comentário, deixem-nos comentários, quer seja no Spotify ou onde vocês ouvirem o nosso episódio, deem-nos um rating, ajudem-nos a crescer. Nós voltámos na 11ª temporada, eu já disse isto uma vez, com uma vontade de chegar outra vez ao número 1 dos podcasts mais ouvidos, e no YouTube também queremos crescer. Portanto, ajudem-nos, partilhem. E, enfim, espero que seja útil para vocês e para as pessoas com quem vocês partilham. Vamos arrancar? Vamos arrancar, boa. Então. Vá. Então vamos vá. Por temas. Vamos por temas. Eu tenho aqui, vou recorrer temas. aqui às minhas notinhas. Se calhar o primeiro tema que podíamos ir abordar de um lado, de um modo do geral para o específico, partia de uma parte de política interna e política externa. Como é que cada candidato se inclina e depois como é que isto também como é que se leva isto nos investimentos e na geopolítica mundial. Okay. Bom, sobre esse tema, vamos começar por aí. Eu diria que ambos os candidatos são muito mais focados nos Estados Unidos e nos assuntos americanos do que nos assuntos do mundo. O Trump não é novidade nenhuma, ele já foi presidente, já lembramos disso. Mas eu acho que nos democratas também, acho que esta candidatura não tem nada a ver, por exemplo, com o Biden, mesmo com o Obama e muito menos com as candidaturas anteriores que ganharam os presidentes democratas. Acho que eles são muito mais focados nos problemas e nas questões americanas e não nas questões externas. E porque há aqui uma questão externa, eu acho que isso também ajuda, que é a questão de Israel, que é muito sensível, e há uma fação muito grande dos apoiantes democratas, da Kamala Harris, que não estão os Estados Unidos acho que são muito clubistas, muito mais clubistas do que nós, os europeus. Ou estás a favor de uma coisa ou estás contra essa coisa, mas tens sempre uma opinião. Sim, tens sempre uma opinião, mas muito bipolar. Não sei se bipolar. Sim. Ou seja, ou é
ou é Sporting ou é Benfica, ou é Israel ou é Palestina, ou é a bons ou maus, a gente viveu com isso, não é? Toda a nossa infância, os índios e cowboys, e eles têm muito isto. E isto é difícil, acho eu, para a candidatura democrata, dado que há muita gente que é anti-Israel. Mas há também muita gente que é pró-Israel. Portanto, é difícil. Então eu acho que eles estão-se a querer fechar neste assunto e não falam. E acho que se forem eleitos, eles vão estar muito mais focados no interior, o que leva, por exemplo, a nós na Europa. Eu acho que ambas as candidaturas vão ser muito mais não focadas na Europa, vamos dizer assim, não é? Toda a parte da NATO e dos Estados Unidos que defende a Europa, do papão russo e dessas coisas todas. Eu acho que a Europa vai, com qualquer uma dessas candidaturas, com Trump já sabíamos que provavelmente vai ser assim, mas o que provavelmente a comunicação social diz é que com os democratas não vai ser assim. Eu acho que vai também. Eu acho que isto não vai estar nas cogitações deles, vai ser muito mais focado nos problemas americanos. E que são problemas diferentes. Ou seja, eu tinha lido em tempos que a Kamala tinha dito que não iria alterar um ponto à postura política do Biden. Será que há aqui um shift por ter visto que se calhar algumas políticas do Biden também não seriam desejáveis de dar continuidade e ela alterou um bocadinho o posicionamento desde então? Isto não é recente, eu li isto já, não foi agora. Portanto, eu acho que ambos os casos, nós quando falamos do Trump e da Kamala, acho que não estamos a falar deles próprios. Acho que eles representam, eu acho que eles representam a forma que eles viram de como é que podem ganhar votos. Dizer assim. Portanto, acho que a opinião dela é muito mais próxima do central, eu vou dizer central, mas não é central, mas muito mais próximo, menos radical, vamos dizer assim, do que a candidatura dela apresenta-se, ok? Uhum. Em muitos pontos. Eu acho, e a história dela sempre foi muito mais ligada aos mercados, etc., muito mais aberta a toda esta parte financeira, vamos dizer, e a candidatura agora não é bem isso. Tal como o Trump sempre foi democrata, o Trump sempre votou democrata, até ao Obama a estar lá. Ele sempre foi muito mais ligado aos democratas. Ele é a favor de uma série de coisas que agora não pode dizer, como por exemplo a legalização das drogas, etc. Sempre foi. Mas agora não pode falar sobre isso porque ele está do lado dos republicanos e ele vai buscar um público muito conservador republicano. Portanto, eu acho que eles jogam este jogo, ambos. O Trump foi isso sempre. E o livro dele, do Deal, como é que é? Agora esqueci-me do nome. Ele tem um livro qualquer. Do Trump? Há um livro do Trump que ele, mas há um que é o não sei que é do Deal, não me lembro qual é que ele fala muito sobre como é que a gente chega a um objetivo, e o objetivo é chegar ao objetivo. Sim. Ponto final. Não, mas ele é um empresário, não é? Portanto, empresário. Mas eu acho que ela está também a jogar esse jogo. Sim. De uma forma diferente, obviamente. Para eleições, não é? Ou seja, cada um está a puxar pelas grandes bandeiras que existem e temos bandeiras muito diferentes de um lado e do outro. Somos radicais. Essa é que é a questão. Eles vão buscar o público mais radical dos dois lados. Para se diferenciarem. Quando eles não são radicais... Podemos argumentar que o Trump até é radical em algumas coisas, da forma dele falar, etc. E ele sempre foi assim um bocado buçal, mas eles estão aí a buscar o público mais radical de ambos os lados. De ambos os lados, sim. Então aqui podemos provavelmente olhar para um futuro onde a política interna... Também não é por acaso, não é? A política interna dos Estados Unidos está a gerar problemas graves e, aliás, quem acompanha aquilo que o Ray Dalio vai dizendo, até no livro que nós publicámos, não é? A Nova Ordem Mundial, ele já fala que está atrás de ti lá atrás. Pois é, este livro não devia estar aqui hoje. Vamos trocar em direto. Exato. Eu vou buscar. Esse livro... Não, podes ir buscar. Hoje não é sobre day trading. Não. Mas este livro, basicamente, o que ele já dizia no livro e que já punha como agenda é que os problemas internos nos Estados Unidos vão trazer problemas sociais e vão trazer desequilíbrio social e vão trazer guerras sociais internas. E a partir do momento que tu tens divisão interna muito grande, esse tal branco e preto, Benfica-Porto, o que for, esta separação grande
interna provavelmente também leva uma energia grande dos Estados Unidos para concentração interna. Depois há mais uma ou duas coisas. Uma também é a questão das infraestruturas. Os Estados Unidos estão com um problema grave a nível de infraestruturas e manutenção de elevadíssimos custos internos que provavelmente não têm como resolver se não imprimir dinheiro, mas já lá iremos, não quero estragar aqui o ritmo, estragar a festa. Eu acho que os problemas internos são tão graves e a divisão interna já é tão grande, com sítios como a Califórnia, completamente parece um faroeste, que a concentração de um governante dizer que vai apostar na política externa, isto vai desiludir todos os americanos, não é? Portanto, eu acho que ambos concentrarem-se internamente também estão a querer responder àquilo que é a expectativa de qualquer americano, que é uma preocupação enorme com o lado interno. E com a imigração também, que é um problema onde também... Mas com os problemas que eles veem no dia-a-dia, seja de um lado ou do outro. Pronto, uns são radicais contra a imigração e acham que os democratas estão demasiado do lado... radical da parte toda do wokeismo, etc. Os outros acham que não é? Portanto, quem está do lado dos democratas acha que os outros são demasiado radicais estão todos altamente radicais. E às vezes eu falo com pessoas mais velhas e que eu digo, portuguesas, e que têm opiniões que eu acho que são normais sobre como deve a sociedade ser, etc. E que eu lhes digo, olha, mas se vocês dizem isto... Então é porque vocês votam nos partidos altamente radicais de direita, porque não sei o quê. E eles, não, mas isto parece normal. E estas pessoas nunca, nem sequer votaram no PSD da vida. Votam sempre do PS para a esquerda. Só que... Mas depois têm ideias que na verdade não estão nesses partidos. Que hoje... Mas que hoje são conotadas e são os para as redes sociais, é logo, se tu dizes A, és isto, se tu dizes B, é isto. Isto é uma parvoíce, obviamente. Mas é assim que estamos e nós não temos que ter emoções sobre isto, temos que ver como é que vamos ganhar dinheiro com isto. Assim, de uma forma muito fria e muito cru e muito radical. Que o nosso radicalismo é esse. Em termos de políticas, podemos contar com presidentes a focar-se dentro dos Estados Unidos, mas o que é que isto pode afetar em termos financeiros? Provavelmente estamos a falar de um deleveraging das guerras, será? Um deleveraging das guerras ou dos apoios, sim, mas vamos ver, é assim, isto é uma grande questão, não é? Sim, é que, eles vão estar mais focados internamente, mas agora, se houver um ataque qualquer, o que é que vai acontecer? Qual vai ser a resposta de ambos? Não vou dizer agora, vou dizer mais tarde. Mais à frente nós vamos dizer... É muito importante também percebermos uma coisa, e tu já salientaste isso, mas sublinhar outra vez. Isto não é sobre duas pessoas, não é? Claro. Isto é sobre todas as pessoas que estão realmente por trás do poder que essas duas pessoas te representam e que elas vão querer levar esse poder para o poder. Portanto, tem mais a ver com isto, não é? Mas é engraçado depois perceber se a política externa vai ou não afetar o posicionamento relativamente às guerras correntes no mundo. Mas se calhar também não é por aí que vamos ao ponto fundamental. Podemos contar com os Estados Unidos mais virado para dentro, mais self-centered, e quais são algumas das políticas? Eu anotei aqui como tema número 2 os impostos. Queres falar um bocadinho sobre o que é que já percebeste nos impostos nos Estados Unidos e como é que isto vai afetar os mercados? O que está a acontecer, o que eu analiso está a acontecer é ambas as candidaturas estão a dizer que vão cortar impostos. Mas nas áreas que cada uma lhe interessa, não é? Ou que o seu público-alvo interessa. Para os republicanos será nas empresas, ou seja, cortar ou não aumentar os impostos às empresas, etc. No caso dos democratas é às pessoas com mais dificuldades, etc. Portanto, de um lado mais social, do outro lado mais capitalista. Acho que sim. Mas vamos dizer que vão baixar impostos. E vão aumentar gastos. Cada um também na área que interessa, para o seu público-alvo. Portanto, vão baixar impostos e aumentar gastos, ambos. É o meu ponto. Portanto, em termos de finanças do Estado, vai ser igual, varia na forma, mas mantém-se o Estado do Governo. Para nós é irrelevante o Estado do Governo, como é que vão as finanças americanas é irrelevante para nós, ou é mais ou menos irrelevante para nós. Para os investimentos não será. Mas nos investimentos não é. O impacto de um e do outro são coisas muito diferentes, não é? Do lado do Trump... Deixa-me só dizer, é assim... Claro que se os Estados Unidos for ao charco, vamos dizer assim, isso vai ser mau para a Europa, acho eu. Estou a falar não do ponto de vista também do ponto de vista financeiro, mas vai ser mau porque as coisas, a Europa não está na melhor fase do mundo, da sua história, vamos dizer assim, e não há nenhuma luz ao fundo do túnel na Europa. Portanto,
E o que eu estou a falar é se os Estados Unidos caíssem e caíssem em desgraça e agora viesse outro poder do mundo, a China, a Europa perdia o seu maior aliado e depois não sei o que é que ia acontecer. Portanto, isto tem sempre implicação. Sim, estás a falar em termos de poder tem Ocidente. sempre implicação. Portanto, era só esta nota que eu queria dizer. Sim. Eu acho que não vai para aí, até pelo último ponto que vamos falar, acho que nunca vamos para aí. Vamos é para, de um lado, se calhar contas com mais reforço de capital e mercados e empresas no intuito de estimular a economia. Portanto, eu diria que do lado do Trump, ao estimulares o negócio, estimulas a economia, aumentas a rotação do dinheiro e, portanto, à partida os mercados de capital vão tender a ter uma vida mais fácil, não é? E essa confiança já existe no pré-eleições e pode-se catapultar a seguir, portanto pode ser a oportunidade. Sim. Do lado... não quero já passar para não queremos já passar para aí. Estou aqui a querer já estou quase... Vamos lá, vamos aguardar, que isto ainda tem muito para dar. Na parte dos mercados, se ganhar uma política mais de distribuição de riqueza do que criar riqueza, certo. Não é? Vai estimular menos as empresas, vai estimular menos o mercado, vai tirar confiança. Mas há partes do mercado também vão ser estimuladas por isso. Há outras partes que sim. Se deres mais dinheiro às pessoas, as pessoas vão gastar mais dinheiro em algumas coisas, nomeadamente em consumo direto, não é? Portanto, se as pessoas têm mais dinheiro, vão comprar mais telemóveis, por exemplo. Certo. Tu depois tens aí uma parte em que queremos falar sobre os mercados que podem crescer num lado e no outro. Sim. Certo? É mais para ok. Isto foi só uma chegazinha. Sim, mas se calhar não deixa de ser se calhar o momento oportuno para falar. Portanto, já falámos aqui de que um lado vai estimular mais os mercados, o outro lado vai estimular menos os mercados e aqui estamos a falar se calhar de mercados de ações. Certo. Eu gostava também de introduzir aqui o tempo de cripto. Será que... Já? Por mim pode ser já, vamos a isso. Vamos introduzir aqui uma coisa também, porque quer de um lado, quer do outro... não precisamos desenvolver já o tema todo, já lá iremos, mas existem posições muito diferentes relativamente a cripto. Não é? Ainda que Trump, enquanto esteve no poder, não era favorável a Bitcoin, e foi a única coisa que ele mencionou, foi Bitcoin. Desde então, desde que já não é presidente, além de ter tido já uma coleção de NFTs, também mudou a postura em relação a criptomoedas e também há aqui uma mão do Robert Kennedy Jr., que ao ter integrado a candidatura dele a partir de uma altura em que deixou de concorrer como independente e passou a juntar-se ao Trump para ocupar um lugar também no governo, o Kennedy, uma das coisas que para ele era muito claro é a questão de liberalizar as criptomoedas. Aliás, ele é a favor de liberalizar no geral, é uma pessoa muito mais... Não esqueças que ele vem dos democratas e ele votou sempre democrata na vida dele, ok? É importante. É um Kennedy, mas é um Kennedy diferente. Mas sempre democrata. Mas a questão do Junior, eu por acaso conheço bastante bem a política e as ideias que ele defende. Ser democrata ou ser republicano é um bocadinho como tu disseste há pouco. O Trump já foi democrata também. Portanto, eu acho que isto é um bocado... eu agora jogo no Benfica ou jogo no Porto, mas como é que eu jogo a bola, não é? E aqui eu sei como é que ele joga e o que é que ele defende há anos e duvido muito que ele seja uma pessoa que agora vai mudar o que defende. Aliás, ele foi mudar o que o Trump defende em vários temas. Certo. Tanto que o Trump, eu também já vi uma outra entrevista em que o Trump até se escuda agora muito menos autoritário e se calhar muito menos bobo da corte, porque ele antes acho que até, não é que ele não o faça na mesma, mas tem ele fala demasiado, não é? E fala a primeira coisa que pensa, e em muitos assuntos ele diz, para esse assunto eu tenho o Kennedy, que analisa isso há anos e que fala disso, e, por exemplo, a alimentação, as plantações, a qualidade das coisas. Vai contra o público-alvo que ele quer, não é? Ou seja, claro. O Kennedy não está do lado do público-alvo. Ele ao ir buscar o Kennedy não foi só aceitar uma pessoa e ser querido, não é? Ele foi buscar uma quantidade de eleitores que ele agora também tem que satisfazer. E não eram assim tão poucos, não é? O que eu estava a dizer, os eleitores principais dele são eleitores que são a favor de coisas que o Kennedy é contra, ok? Algo assim. Teve a parte da indústria, não se pode encontrar a indústria, as enormes indústrias da farmacêutica, por exemplo. Farmacêutica e alimentação nos Estados Unidos. Sim. Isso é público-alvo, principalmente a alimentação. Embora... ultimamente essas empresas dão mais dinheiro aos democratas e entra toda a teoria da conspiração, de tudo o que tem a ver com as teorias da conspiração do Gates, etc. Portanto, é curioso como as coisas mudam. E aqui há uns anos eu ouvi uma pessoa a dizer, eu tenho ido tentar de vez em quando ir buscar informação sobre o tema, em que essa pessoa dizia que nos Estados Unidos o Partido Democrata e o Partido Republicano
frequentemente trocam de espectro político ao longo dos anos. Às vezes são... Ela disse de direita a esquerda, mas eu acho que não é bem isso que é. Eu acho que eles trocam os apoios e os lados. As agendas políticas que defendem, sim. E vão para o lado oposto. Sim. Quase como o Polo Norte passa a ser o Polo Sul e o Polo Sul. Na Europa nós não temos nada disso, não é? Pode às vezes, claro, o PS ou o PSD em Portugal ser mais à esquerda, mais à direita e vai mudando assim. Não, tu vês aqui muitas vezes ideias que eram de uns, os outros votaram contra e a seguir vão propor as mesmas ideias e votam a favor. E esta portanto, isto não tem a ver com ideias, não é? Certo. Isto tem a ver com o joguinho da camisola. E nós estamos aqui para tentar ganhar o máximo de dinheiro possível com este joguinho, ok? Pronto, eu acho que é importante aqui... íamos falar de cripto. Era de cripto, e eu ia voltar exatamente aí. O Kennedy sempre foi defensor da liberdade relativamente a criptomoedas, a uma moeda neutra, e também uma das coisas que ele defende, e que não sei se vai ou não ser implementada caso o Trump ganhe, é a liberalização até do trading em criptomoedas, em Bitcoin. Ele é a favor da não... do não imposto, portanto, da não taxação de trading a nível de... Mas eu acho que é mais... Não é que vá ser implementado ou não sei se vai ou não, mas isto mostra um bocadinho o posicionamento dele. Mas eu acho que a posição mais importante dele em relação a Bitcoin especificamente não é nenhuma dessas, acho eu. A mais importante dele é dizer que os Estados Unidos têm que comprar Bitcoin para fazer parte do tesouro, tal como eles têm ouro. E eu acho que essa é mais importante do que todas as outras. Porque se um Banco Central ou um Estado diz que quer ter uma reserva em Bitcoin. Claro, El Salvador já disse. Mas El Salvador é El Salvador, é pequenino. Nós temos mais países que têm, como por exemplo aquele do Butão, não é? O Butão, o país mais feliz do mundo, também tem. Mas o Butão é o Butão. Agora, os Estados Unidos, uma Alemanha, uma Austrália, uma Inglaterra, um país assim, dizer que vai fazer... E não é dizer que vai fazer, é fazer. Ou dizer e fazer publicamente, não é? Dizer e fazer publicamente. De forma pública. Mas sim, mas principalmente os Estados Unidos, que é o grande porta-aviões económico do mundo, não é? Sim. Portanto, isso é que é uma notícia muito importante para o mundo cripto. Eu só queria dizer uma coisa, não sei se ias falar dos democratas em relação a este tema. E eu acho que é para ele exemplificar o tal jogo que eu acho que é feito e que a Kamala... está a fazer o jogo para o seu público e não o que ela é que, por exemplo, em termos de cripto, ela nunca foi contra. Ela tem várias declarações no passado em que não estou a dizer que era a favor como o Kennedy, não é isso, mas que não é contra. Tanto que ela tentou ir à conferência de Bitcoin, que aconteceu em julho, e não foi, e quando ela disse não foi na altura que algumas pessoas passaram a apoiá-la publicamente. Porque isto foi na semana em que o Biden... abdicou, não é? Porque isto nos democratas isto foi uma monarquia, não é? Portanto, o Biden abdicou e passou à Kamala. E ela estava para ir, acabou por não ir, disse que não ia, afinal, e ganhou o apoio de algumas pessoas, entre as quais o Obama, etc. Portanto, eu acho que a entourage dela e as pessoas que mandam de facto na candidatura dela provavelmente não querem, mas de vez em quando há press releases, ela vai enviando, a candidatura dela vai também enviando alguma informação sobre o tema, e ela tem falado não de Bitcoin, mas de blockchain, e tem falado que os Estados Unidos, tipo, usando uma expressão que também o Trump diz, que nós temos de estar, os Estados Unidos têm que estar na vanguarda da adoção de blockchain e não sei o quê. Ela nunca fala de Bitcoin, mas fala de blockchain. E porquê? Agora porque Diamond, Jamie Dimon, presidente do JP Morgan, ele é contra Bitcoin, sempre foi, continua a ser. Houve muitos que eram contra Bitcoin, agora não são, mas ele continua a ser. E ele é um apoiante da candidatura da Kamala, mas ele é a favor de blockchain. Ele é a favor de blockchain, das tecnologias de blockchain, tanto que ele tem várias coisas em blockchain. E porque a blockchain é algo de negócios. Portanto, ela fala disto, mas de blockchain. Não fala de Bitcoin especificamente. Pronto, era só o meu take sobre os republicanos e democratas. Sim, os republicanos estão muito mais na cena do que os democratas.
uma pausa para te falar de uma coisa que vai acontecer no dia 5 de novembro. Eu vou dar no dia 5 de novembro um webinar 100% online e 100% gratuito, onde eu quero partilhar uma parte de finanças pessoais que tenha a ver com os investimentos em criptomoedas. Muita gente até, e principalmente quem segue este podcast, já está mais ou menos por dentro do assunto cripto. A questão é como é que se cria um portfólio equilibrado e como é que se faz um investimento distribuído e como é que nós tornamos isto algo sólido e menos volátil dentro das nossas finanças pessoais. Ou seja, temos um portfólio de investimento, já não dá para investirmos só num ETF ou só numa coisa simples, já percebemos que precisamos ter instrumentos mais complexos para desafiar esta coisa que é a inflação, que é o maior imposto da nossa vida, e se nós não investirmos, vamos ter aqui dificuldade. Então, a questão é, vamos trazer para dentro do nosso portfólio coisas com volatilidade, mas vamos trazê-las de uma forma consciente e de uma forma controlada. Então, a minha proposta é, no dia 5 de novembro, inscreve-te no meu webinar. Eu vou partilhar algumas ferramentas que desenvolvi ao longo dos anos que nos permitem regular e controlar o destino, não das coisas em si, mas do impacto que elas têm nas tuas finanças pessoais. Portanto, se queres saber um bocadinho mais sobre isto, junta-te ao nosso webinar dia 5 de novembro, 5 de novembro, às 21 horas. É só inscrever-te no link que eu deixo aqui na descrição ou vai ao meu Instagram porque é mais fácil e tens lá também o material para te poderes inscrever, ok? 5 de novembro, vemo-nos no webinar. Até já. Ok, então, mas ainda neste tema, muito importante, este outro lado. Pode não querer emitir a opinião sobre Bitcoin especificamente, mas eu acho que sabemos porquê. Em primeiro lugar, porque Bitcoin não traz dinheiro para nenhum dos apoiantes nem do sistema deles. Okay? Em segundo lugar, existe aqui uma agenda muito forte do lado da Kamala que tem a ver com as CBDCs. Okay? Ela defende não só a regulação e o aperto da regulação em cripto, como defende a implementação das CBDCs e da moeda governamental. Certo. Okay? Queres pegar nisto de alguma maneira ou vou por aqui fora? Vai por aí fora, vai por aí. Então, do outro lado tens uma coisa muito diferente. Eu não sei se tu te cruzaste com isto, provavelmente sim. O Trump, relativamente até a cripto e a Bitcoin, ele, a dada altura, falou da criação de uma task force liderada pelo Elon Musk sobre esta parte monetária. E isto cola também com uma outra coisa que ele também puxou o Elon Musk para, e o Elon Musk também já respondeu e já se disponibilizou. E ele tem ido aos comícios, o Elon Musk tem ido aos comícios do Trump. E ele já mostrou que era apoiante do Trump. Por vários motivos, e este sendo um deles, que é uma reorganização do governo e dos desperdícios e da corrupção e de uma data de coisas que o Trump quer entalar e dificultar, no sentido de, diria eu, tornar mais enxuta a máquina. Acho que o Musk está interessado nisto, criar uma máquina mais enxuta do lado do Estado e criar um Estado eficiente, e acabou por dizer num tweet que está por aí, obviamente no X, que é a plataforma dele, a dizer eu não quero um pagamento, eu não quero um título, não quero nenhuma coisa relacionada com nada, não quero dinheiro, mas só a oportunidade de poder otimizar a máquina, um bocado por aqui, já é remuneração para ele, portanto já teria todo o gosto em fazê-lo. E esta, recuando aqui para o lado de cripto, para o lado de CBDCs, porque eu acho que é relevante. Toda a gente que está a favor de cripto ou que está a favor de Bitcoin sabe que CBDCs são um perigo grande, porque isto tem muito a ver com liberdade, não é? Quanto mais tu impões uma CBDC e tu castras cripto ou Bitcoin, tu tiras liberdade financeira, mas liberdade geral, liberdade de expressão também. E portanto, eu acho que aqui tu tens, mais uma vez, a política antagónica, não é? Tens de um lado uns que querem expandir uma moeda governamental e controle, e do outro lado outros que, querendo ou não, vão estimular a liberdade. Não há forma de voltar atrás nisto. Certo. Portanto, e que querem CBDCs junto com blockchains que interessam para as empresas, que é o objetivo do Diamond, da JP Morgan e etc. Porque uma blockchain, todos eles já sabem que com a tecnologia blockchain resolvem uma data de problemas. Portanto, isto já se sabe. Há 7 ou 8 anos atrás tudo era o caos, não é? E estavas tu já a falar que não era bem assim que ia resolver. E eles, hoje já todos sabem, portanto, os mais radicais do lado da democrata também sabem isso e apoiam. Mas apoiam porquê? Porque o Venture Capital já entrou em tudo o que é blockchain. Tu já não tens nada de blockchain
Aliás, é tudo centralizado para começar. Com certeza. É tudo centralizado. E o Mas dinheiro para é ganhar todo dinheiro. de venture capital. Enquanto Todo. o lado de Bitcoin, e na minha opinião o Trump entra em Bitcoin, não é porque ele acredita em Bitcoin não, é porque ele viu ali uma oportunidade de ter mais não sei quantas pessoas que não estavam a ser addressed, não estavam a ser É verdade, mas isso é um pau paparicadas. dois bicos, porque depois Um pau vai ter dois que se bicos. chegar à frente e fazer, não é? E tu disseste uma expressão muito interessante, e é que eu acredito, é que quer eles queiram, quer não, eles estão ou seja, a Bitcoin vai furando, não é? Vai furando. E há um determinado, mesmo com os democratas, portanto, daquilo que eu acredito, mesmo que vai furando, até a uma altura, como ela não vai ser, é impossível ser de facto completamente castrada, é impossível fazer uma série de coisas, aquilo vai furando até que parte. E tens outros republicanos que eu anotei aqui, desculpa interromper, mas é só para garantir que também Sim, entrego aqui umas coisinhas que investiga. Tanto o Ron DeSantis como o Vivek são pessoas de grande poder dentro dos republicanos e que já são pessoas para o cripto. Sim, já eram antes. E o Ron DeSantis é o da Flórida, é esse? O governador da Flórida. Pronto, o governador da Flórida, certo. Mas também há malta do lado dos republicanos que não é a favor, ok? Porque isto não é toda a gente. Porque o Trump não representa o que é o Partido Republicano. O Trump é um outlier usa o Partido Republicano para... E curioso, tens dois democratas agora, não é? Tens o Kennedy Jr. e tens o Trump, que eram dois originais democratas. O Elon Musk também era democrata. E também. Portanto, é quando tu dizes, as pessoas mudam de lado, mas continuam a jogar a mesma coisa. O importante, eu acho, são as ideias que implementam de facto. Nem as que defendem pré-eleições, é as que depois implementam. O que eu acho é que está montada aqui uma afirmação tão grande sobre isto que depois ir ao contrário seria muito difícil. Certo. E enquanto que do outro lado já está ao contrário, portanto já não vai ser nenhuma novidade. Portanto, eu diria que em termos de mercados... Para ir para a outra parte estás agora por ir para a outra... Mas acho que estamos a entrar nisto. Vamos entrar para essa parte. Eu queria só dizer que isto também é importante, e estas pessoas que ele vai buscar têm a ver com a geração Z e com os millennials. Claro. Dos millennials, a percentagem de millennials que têm cripto é brutal. A maioria deles, ou muitos dos verdadeiros millennials, já nem têm contas bancárias. Têm contas diferentes e gerem o dinheiro de forma diferente, e todos têm Bitcoin especificamente. Ou outra cripto qualquer, ou outras cripto. Ou uma stablecoin, seja o que for. Eu parto mais da ideia até de que pelo menos Bitcoin tem, e depois também tem outras coisas. Okay. Porque havia uma estatística que eu partilhei em tempos, acho que está no meu livro, que era 75% tinham Bitcoin, e desses 50% tinham mais do que Bitcoin, tinham outras coisas. Portanto, há assim umas estatísticas que eu tinha partilhado na altura. Portanto, esta parte do eleitorado é forte, mas também há uma coisa, que é exigente. E quando ele chegar lá, não fazendo, vai ser complicado. Certo. Garantidamente não teria o apoio deles numa segunda oportunidade. Por acaso eu não sei a regra, ele já foi uma vez, ele não pode ser duas seguidas. Não foi interrompido, portanto... Sim, mas ele também com a idade que tem, já não vai para a terceira, acho eu, ou para a segunda seguida. Pronto, eu acho que é importante aqui esta parte das CBDCs, é importante esta parte da Task Force. Eu gostava de ver isto em qualquer lado, ver pessoas da vida prática a governar. Eu sei que era ninguém como era quer. Antigamente, não era? Antigamente era assim. Antigamente, tipo, há muitos anos, tu primeiro construías a tua vida, na tua vida normal, depois quando eras mais velho e já mostraste que eras bom a fazer coisas, é que passavas para os governos e para o Presidente da Câmaras e... Sim, aqui acabas por ganhar por conversa e não por fazer. E eu gostava de ver aqui alguém a mexer em algumas coisas, e tenho a certeza que haveria evolução. Pronto, isto em termos de cripto. Portanto, deixa só fechar cripto numa tendência e ver se tu concordas com isto. Para já, em pré-eleições, havendo sensação de que Trump poderá ganhar, e estando as sondagens a favor, olhar para o gráfico, o mercado tende a subir, e pode ser o que está a acontecer. Conforme o que se desenrola a seguir, o mercado vai reagir. É para falar agora sobre... E eu acho... Não, eu agora vou lançar uma coisa que é, vai reagir no curto prazo, não é? Mas não no longo prazo. Estou a falar de Bitcoin. Vai reagir no curto prazo, e eu diria, se estamos a alavancar no pré-mercado, então é melhor não nos assustarmos caso caia, porque provavelmente não é o momento de venda, não é? Se cair. Estás a perceber a ideia? Sim, ou seja, sim. Depois cai, assustam-se, fogem e perdem dinheiro. Cuidado com... Eu acho que... isso é um micro-ondas. Posso já falar sobre esse tema? Sim, faz a ponte para o teu. Então, mas o meu tema nesse aspecto. Então, vou um bocadinho antes, depois vamos aí.
sobre o mudar as coisas. Eu tenho uma opinião interessante sobre isto, que foi interessante, quer dizer, não é interessante, é a minha, mas que foi ao longo do que eu fui vendo desde que estou vivo, e que eu acho que é muito numa eleição democrática em que há eleições, portanto uma eleição em que há eleições, é muito difícil haver uma alteração profunda das coisas. Profunda. É muito difícil. Há pessoas que tentam fazer de vez em quando, por exemplo, agora na Argentina o Milei está a tentar fazer, o senhor da Venezuela, quando foi eleita, o Chávez, quando foi eleito a primeira vez, também fez uma alteração profunda, mas é muito difícil. Porquê? Porque nos Estados Unidos é ainda mais difícil, porque o poder está dividido em 3 partes, que é o poder do Presidente, do Congresso e do Senado. E estas 3 partes têm que concordar na mudança da direção. Portanto, no caso concreto, o Elon Musk vai para lá fazer coisas, o que ele consegue fazer da ineficiência do Estado vai ser diminuto face às expectativas que nós temos, ok? Se eles ganharem, se ele for lá, vai ser diminuto, vai fazer algumas coisas, não estou a dizer que é 0, mas é diminuto. Por exemplo, no poder no Estado, há os burocratas todos do Estado, há todas as gorduras que estão no Estado. Tirar estas gorduras não é fácil, implica despedir pessoas, implica uma série de coisas que não são fáceis. E implica outra coisa, que são quem nos apoia. Assim, se eu tiver-me a candidatar, eu tenho as pessoas que me apoiam. Essas pessoas que me apoiam para presidente vão querer depois ter a sua parte. E são muito diversas. E há muitos interesses. E nós temos que pagar muitos favores. Portanto, primeira coisa, eu acho que atira-nos lá com essa dose de realidade. Ganhar o Trump ou ganhar os democratas ou os republicanos vão alterar coisas, mas não vão alterar tantas coisas assim. Vão alterar mais provavelmente nas coisas da outra parte sem ser económica, da parte do wokeismo, etc. Isso pode alterar mais. Da parte, agora falta-me social, pronto. Pode alterar mais, quer para um lado, quer para o outro, não é? A questão do aborto, enfim, várias questões que os republicanos defendem e querem mudar, e as várias questões que os democratas defendem e querem mudar. Aí pode mudar mais, mas toda a parte económica muda, mas há tanta coisa que eles não vão conseguir fazer. E o grande exemplo disto foi o Obama. Nós todos lembramos que o Obama, grande esperança no mundo, não é? Eu lembro-me de ter ficado muito contente de acabar com o reinado do George W. Bush e de todas as patetices que eu achava que ele fazia, que me vendiam que ele fazia. Não quer dizer que ele faça ou não, que ele tenha feito ou não. Sim. E o que é facto é que, passado esse tempo todo, o legado do Obama foi o Obamacare diminuto, face ao que ele queria. E foi isto. E uma data de drones a matarem malta por todo o mundo árabe. E foi isto. Foi o verdadeiro legado do Obama. Ele falava muito bem, continua a falar muito bem, mas na realidade não se mudou tanta coisa. Porquê? O Congresso e o Senado o Congresso e o Senado estavam divididos, e mesmo que não tivessem, e esta é uma particularidade dos Estados Unidos que, por exemplo, em Portugal não existe, que é os partidos não votam em bloco. Ou seja, se o presidente acha que deve ser X, nem todos os congressistas do seu partido, nem todos os senadores vão votar nesse X. Portanto, podem perder votações, e aconteceu várias vezes agora com o Biden na parte de cripto, que vários democratas votavam em coisas que os republicanos queriam e que o Biden e os democratas não queriam. Isto aconteceu agora. Portanto, é muito difícil mudar estruturalmente as coisas de fundo. Vai haver alterações, sim, mas o que vai mudar, eu acho que é muito difícil. Claro, o pré-eleições é sempre um momento de expectativas e de sonhos, não é? E depois, quando as coisas acontecem, percebemos que afinal isto é um barco, um porta-aviões, vamos usar a mesma expressão que usaste há pouco, grande demais para mudar a direção no curto prazo. 4 anos não é nada, por isso é que o plano governamental chinês é 75 anos e não a 4, não é? E não vale a pena estar um a 4 e outro a 4, e depois é o quê? O que é que estás a mudar, na verdade? São ideias, porque o barco nem muda de direção sequer a essa velocidade. É uma ótima analogia. Sim. Tu mudas uma agulha lá ao fundo, dizes que vais para ali, e os 4 anos nem dá para mudar de direção, dá para fazer umas coisinhas. Isto é uma segurança também, não é? Que permite que tu nunca vás mudar nada, de facto, verdadeiramente em 4 anos isto vai ser tudo igual. Em mercados, desculpa interromper, o mercado, eu já ouço isto há muitos anos, lá eles a dizerem, e agora cada vez mais tenho mais essa certeza,
o melhor para o mercado e para a bolsa, para os mercados subirem, é estar tudo diferente. Estabilidade. Presidente, Senado e Congresso ser de partidos diferentes que têm o poder. Porque assim nada acontece. Sim, é a tal estabilidade. Tu sabes que não vai haver grande alteração de políticas porque tens opiniões divididas e ninguém consegue fazer uma transformação muito grande naquilo que existe. Isto dá segurança aos mercados. O que vai acontecer, se já podemos ir para aí, acho eu, o que eu acho que vai acontecer é, com as devidas diferenças, que vai haver sempre, obviamente, mas os mercados vão subir. Porque o que está a acontecer, o que é que está a acontecer agora nos Estados Unidos? Tem uma dívida brutal, não é? Não conseguem fazer face, baixar a dívida. E nas eleições, e isto aqui do livro do Rei Dalio, nas eleições o que é que eles estão a prometer? Baixar impostos e aumentar gastos. O que é que vai continuar a acontecer? A dívida vai continuar a subir. Vai ser diferente entre eles, sim, marginalmente, sim. 1 trilhão para cima, 1 trilhão para baixo, mas vai sempre subir. Portanto, olhando para o longo prazo, é isto que vai acontecer. Portanto, o que eu diria, e a malta tem muito medo dos democratas irem para eleições, e eu atrevo-me a dizer agora uma previsão, se eles ganharem a eleição, é impossível ver, porque era impossível, temos que agora ter 2 mundos, não é? E agora ver o que é que acontecer dos 2 lados. Mas daqui a 4 anos, se ela ganhar, isso daqui a 4 anos, o mercado, alguns no tempo, o mercado subiu e vai subir muito na mesma. Mesmo que ela implemente alguns impostos sobre as empresas, vai subir e vai subir muito na mesma. Portanto, para quem investe em mercados e para quem está a comprar o Nasdaq ou o S&P 500, vai estar contente, porque vai ver aquilo a subir. Não sei se vai estar contente em ambos os casos. Vai estar contente em ambos os casos, porque... exceto se houver um cisne negro, uma crise de dívida, uma crise qualquer não esperada, qualquer coisa assim, desse estilo, e aí pode ser tipo, mas aí vai ser igual para os dois também. Pois, a questão aqui, eu acho que há 2 questões que antes de fechar, que eu gostava de garantir. Uma é, a questão aqui é quem é que mais facilmente pode deixar cair a situação atual, ou seja, deixar gerar uma crise. Porque o endividamento a nível bancário e o endividamento americano está nos píncaros, não é? O país mais endividado do mundo, mas dentro da sua dívida normal está muito acima do que estava nos anos 2008. Sim. E o endividamento financeiro está completamente para lá do que estava na crise de 2008. Sim. E na altura decidiu-se fazer uma crise. Portanto, isto foi deixado cair. Alguém lavou as mãos e disse, agora vai bater. Certo. A questão é qual deles é que pode deixar bater. E eu acho que isto não sabemos concluir. Mas, sim, não sabemos concluir. Mas eu acho que isto pode acontecer e se cair, vai cair forte. Mas caem ambos. Mas é independente do vencedor aqui. É independente. Claro que há coisas específicas, não é? Ou seja, se ganhar um partido, os republicanos, há várias coisas que têm mais probabilidade de acontecer e outras coisas que têm mais probabilidade de acontecer se ganhar os democratas, a nível de mercados, a nível de empresas. Sim. A nível de mercados eu acho que contamos com mais liberalização, mais estímulo à economia, portanto à partida, no geral, será uma viagem mais tranquila para os mercados, no lado republicano, diria eu. Sim. Mas tu queres falar de setores diferentes, era isso? Eu posso falar. Eu escrevi aqui uma lista de coisas. Antes de eu dizer a minha lista, eu quero só... Os mercados são expectativas, não é? Ponto número 1. Ponto número 2 é o preço nunca está no seu sítio ótimo. Ou seja, optimal. Não é de ótimo de português, é optimal de inglês. Portanto, no seu... Como é que se diz? Otimizado? No seu ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Portanto, ou está acima ou está abaixo. O que está a acontecer agora, nas últimas semanas, é que o mercado está a olhar e está a apostar que há um candidato que vai ganhar. O mercado está a mostrar isso claramente. Todos os mercados estão a mostrar isso. Exceto o mercado do ouro, que está a mostrar outra coisa diferente, na minha opinião. Os mercados estão a mostrar que os republicanos vão ganhar. Okay? É isto que os mercados estão a ganhar. Está tudo a subir antes das eleições. Eu estava à espera, se estivéssemos a fazer este episódio em julho, eu estaria à espera que os mercados fosse um outubro muito difícil. E o outubro tem sido, estamos dia 25, não é? Tem sido sempre a subir. Os mercados a determinada altura perceberam e acharam que Trump vai ganhar. Não sei se vai ganhar, mas é o que os mercados acham. E pode acontecer, só para contextualizar, pode acontecer que haja um sell the news. O Trump ganhou e agora há um sell the news. Claro. Que é uma oportunidade. Okay? Se o Trump ganhar, haver um sell the news, eu acho que é uma oportunidade.
Mas está a subir tudo. No geral está a subir tudo. Portanto, isto são setores, o que eu vou dizer aqui são setores que foi um misto da minha opinião e misto daquilo que aconteceu no passado. São setores que, quando os republicanos ganham, sobem mais, e os setores que, quando os democratas ganham, sobem mais. Ok, então. É isto. Portanto, o primeiro não foi um desses, foi uma opinião minha, que é Bitcoin. Bitcoin. Portanto, primeiro republicanos, ok? Sim. Republicanos, o trade de republicanos ganharem, para mim, é claro, é Bitcoin. Sim. É o mais simples, é o mais straightforward. Tudo o resto não é tão straightforward. É mais dúbio entre republicanos e democratas, mas para mim é clarinho. Republicanos é Bitcoin. Estes agora já começam a ser menos claros, embora o primeiro que eu vá dizer toda a gente vai achar que é claro, mas já pode, que é petróleo, gás, carvão, nuclear. Commodities. Não, extração, tudo o que seja energia não renovável, certo. Okay? Exceto nuclear, que é renovável, mas os republicanos vão optar por aí, são muito focados nessa área. Portanto, empresas, petróleo, gás, carvão, é melhor um partido republicano ganhar do que um partido democrata. Isto parece-me que é óbvio. Defesa e segurança. A defesa e segurança é o que? São os Lockheed Martins da vida, portanto, os que fazem as armas, etc. Segurança também, tudo o que dá equipamentos para as polícias, etc. Cadeias, ok? Também é muito straightforward. É quase como Bitcoin, é cadeias. Portanto, se os republicanos ganham, vai haver mais dinheiro para as cadeias, vai haver mais pessoas presas, vai haver as empresas que já... Porque as cadeias nos Estados Unidos são privadas. Portanto, eu por acaso não fui ver nenhum ticker de cadeia, mas olha, não vi agora, mas para prisões, a comunidade... Cadeias, prisões. Só para garantir prisões, cadeias, prisões. Na comunidade eu vou lá pôr os stickers de quais são as empresas. Aqui não vou dizer, portanto, para saberem. Tem aqui para a comunidade, quase a comunidade do Diogo Faro. Esta foi uma piada. Não conheço. Cena, estás fora. Não, mas não é verdade, porque ele não vende nada e nós vendemos conteúdo espetacular. E depois tem, a desregulamentação vai dar com que todos os setores na realidade subam perante os democratas, os republicanos. Em relação aos democratas, o que é que eu tenho aqui de ser mais straightforward? Energias renováveis, embora tivemos 4 anos de democratas, não é? Portanto, provavelmente, e não é subiu. Já subiu. Não é um setor que eu acompanho muito perto, mas já subiu. E por outro lado, nos republicanos, temos o Elon Musk. E no outro dia foi lindo porque o Trump estava naquelas cenas à Trump, que ele está a falar e começa a falar, e já ia. E começava a gozar com os carros elétricos e goza, e de repente veio... Deve-lhe ter batido... Deve-lhe bater ali o... mas nem todos os carros elétricos são maus. O Elon Musk faz isto e faz aquilo, e cuidado, os chineses é que são... Então tentou compor o ramalhete, e o pessoal que estava a bater palmas ou ele dizer mal dos carros elétricos também já estava a bater palmas a ele dizer bem dos carros elétricos do Musk. Enfim, politiquices. Populismo, trampismo. Completo e total populismo de trumpismo. Saúde, ok. Eu acho que o setor da saúde vai se expandir, expande-se mais com os democratas do que com os republicanos, por 2 motivos. Um é a parte toda social, não é? Ou seja, vai haver, e lá a saúde é toda privada, portanto, vai haver, o privado vai ganhar sempre se expandirem o número de pessoas que usam a saúde, o Sistema Nacional de Saúde, que eles não têm, mas pronto, todos os processos de saúde. E por outro lado, teoria da conspiração é toda a parte dos doadores que estão nos partidos do Partido Democrata, que são ligados à Big Pharma, ligados ao consumo, à comida também, a comer. Os americanos comem pessimamente, as leis deles são horríveis. Cá na Europa nós felizmente temos neste caso é boa a regulamentação em nível de comida, porque lá eles, é terrível a comida que eles comem, e tudo isso são grandes doadores do Partido Democrata. Portanto, a parte da saúde, infraestruturas, falaste há bocado. Infraestruturas, eu acho que os democratas vai ser muito mais, embora os republicanos também, mas eu acho que os democratas, eles gostam muito de investimento público, não é? Tudo o que é do lado esquerdo. Sim, mas às vezes é aquele investimento público mais subjetivo. Infraestruturas é muito objetivo, é muito material. Mas não sei se não é gastar mais X ou Y na infraestrutura, não é? E aí é que pode entrar a cena aí é que pode ser uma cena de eficiência. Ok, então vamos fazer infraestruturas novas e vamos... De que tipo? E aí é possível a cena de tirar gorduras e tentar ser muito mais objetivo. Habitação. Todas as empresas que estão na habitação, ou seja, home builders, portanto,
promotores imobiliários, construtores, com os democratas vão beneficiar muito mais. Mas tudo isto, lá está, eles estão lá há 4 anos, portanto, e isto foram sempre bandeiras do Partido Democrata. E aconteceu, na altura que o Biden foi para o governo, aqueles meses a seguir, estas empresas todas, principalmente na construção, que eu na altura tinha algumas ações de algumas empresas nisto, subiram bastante. E, entretanto, eu não acompanhei. E uma última, que foi-se aqui curiosamente, e um smile, parece contraproducente, mas se os democratas ganharem empresas que vão subir bastante, na minha opinião, são empresas de armas pessoais. Ok. Porquê? Perguntas-me Pois, tu. porquê? Porque os republicanos fanáticos, os fanáticos, têm sempre o medo de lhes tirarem as armas. Então eles acham, e acham sempre que é este governo democrata que lhes vai tirar a primeira emenda, ou que é aquelas emendas que eles têm. Então eles vão todos fanaticamente comprar armas à grande nesse momento. Aconteceu, porque acham que a lei a seguir vai mudar. porque vai mudar a lei. Aconteceu em 2020, 2021, aconteceu, as empresas de armas, é armas e pessoais, portanto não estou a falar de, quer dizer, nos Estados Unidos também pode ser armas automáticas, a malta também compra, mas estou a falar agora não me lembro das empresas, vai ficar para a comunidade. Fica para a comunidade. E neste ano, eu acho que se os democratas ganharem, isto vai ser ainda mais. Porquê? Porque eles estão todos extremados, não é? A malta dos democratas, eu digo dos democratas deste lado, mas deste lado é o meu lado direito. E este é o lado esquerdo. Mas a malta dos democratas diz que se os republicanos ganharem, eles vão entrar em ditadura, não é? Portanto, se o Trump ganhar agora, é a última vez que vão ter eleições, vai ser esta vez. E eles do lado do republicano dizem a mesma coisa, se não ganhar, o Elon Musk está sempre a dizer isso, que é agora, senão vai entrar uma dinâmica para... e as dinâmicas, que é muito importante para os democratas, é parte do controle de armas, ok? Portanto, eu acho que se os democratas ganharem, os republicanos vão em barda comprar armas fanaticamente. Portanto, eu acho que vai ser um bom trade. Ok. Olha, acho que está aqui um bom resumo do que é que pode acontecer de um lado e do outro. As eleições são já no dia... ajuda-me lá, dia 10, é já no início de novembro. É 5. Dia 5. Acho que é 5. Vamos ver o que é que acontece até lá. Para já, em termos de mercado de cripto, eu acho que é um sentimento bull que está agora e acho que depois pode haver um sell the news de facto. A minha recomendação é, como sempre, não se assustem com estas movimentações de curto prazo, porque o que houver antes ou depois das eleições, estamos a falar no curto prazo, não é? E nós aqui, como sempre, nunca defendemos investimentos de curto prazo, nunca defendemos as emoções de se assustarem. Bitcoin não é sobre eleições, aliás é o oposto. Certo. Bitcoin não respeita governos, nem ritmos governamentais, nem expansão ou contração económica, portanto... Mas tu estás já a fechar. Aqui está um assunto muito importante. Ainda temos um assunto. Temos um assunto que é o que é que nós achamos de quem é que vai ganhar e porquê. Ou não... Podemos ir a esse assunto. Há um assunto que eu não sei se ficou muito claro, que é aconteça o que vai acontecer de um lado ou do outro, vai-se imprimir muito dinheiro. Eu acho que isso é um assunto que não ficou 100% claro e acho que devemos trazer de volta. Eu acho que se vai imprimir muito dinheiro ou então vamos ter uma crise brutal. Portanto, é escolher. Eu acho que o mais provável é imprimirem muito dinheiro, porque eu acho que o mundo não está preparado para ter uma crise agora. Em primeiro lugar, porque tivemos o problema da pandemia há 3 anos, ou o que é que foi, e portanto eu acho que as pessoas não estão preparadas para ter já uma crise. Por outro lado, também temos aqui alguma agitação de guerras e etc. Eu acho que se vai evitar o não imprimir dinheiro, até porque isto podia girar o poder geopolítico de uma maneira muito mais grave. Portanto, eu diria que se vai imprimir, e imprimir, já sabem as consequências e é acompanharem o que nós dizemos. E tu ias falar sobre o que é que achamos que vai acontecer? Eu gostava de dar a minha opinião do que é que vai acontecer. Então, e porquê? Vamos a isso. Sobre quem vai ganhar, eu acho que é importante eu dizer a minha opinião aqui, só para ver se depois eu acerto. Se eu falhar, a malta vai, o Rui não percebe nada disto. Se eu acertar, a malta, este gajo é muito bom. Mas na realidade, nós não sabemos, obviamente. Portanto, eu vou dar a minha razão pela qual eu acho que o Trump vai ganhar, ok? E tem a ver com os mercados. Os mercados estão a ver isso também. E embora também vou fazer um disclaimer, segundo a minha análise, exceto na parte de cripto, eu acho que se os democratas ganhassem, eu estaria melhor posicionado nas coisas que eu tenho nos mercados para os democratas ganharem. Mas, no entanto, eu acho que vai ganhar o Trump. Porquê?
eu acho que há aqui eu vivo numa bolha do Twitter, que é uma bolha financeira, ok? Esta bolha financeira aparece-me outliers de outras cenas, mas basicamente é uma bolha financeira. E nessa parte da bolha financeira sigo uma série de pessoas, umas mais interessantes que outras, mas em 2020, que eu já tinha o meu Twitter e já seguia, já tenho há muitos anos, mas já seguia, o pessoal estava muito dividido. Muito dividido. Muito dividido mesmo. E desta vez é raro a pessoa financeira que está investimentos financeiros, hedge funds, etc., que vem, ou não dizem, mas isso também da outra vez havia muita gente que não dizia, mas muitos deles, a esmagadora maioria, mudou de Biden para, portanto, de democratas para republicanos, e isto é fácil de ver porque o Biden era um presidente, tem uma linha muito mais central, eu digo central, mas muito mais próximo do centro. A entourage que está com a Kamala não é isso. Portanto, muito mais gente está desse lado. Ao mesmo tempo, é curioso que a CNN, que sempre foi um bastião anti-Trump, não é? Nós lembramos de tudo, anti-republicano, ultimamente tem-me aparecido muitas takes da CNN a mostrar coisas mais no Partido Democrata. E não era comum. Okay? É como agora a Fox News, que é completamente do outro lado, estar agora a mostrar coisas mais do Trump. Não é comum e não acontece. Okay? Mas na CNN não acontecia. E está a acontecer. E acontecem coisas com muita... O que eu tenho visto tem sido muito lógico. E no outro dia, por acaso, vi uma senhora, né, por acaso até foi na Portugal, mas isto também acontece na americana, a explicar uma série de assuntos pelos quais a Kamala pode não ser uma boa candidata. Claro que ela dizia sempre que o Trump pode ser pior, ok? Mas era uma coisa que foi muito interessante de ver. Foi a Diana Soler, que eu não a conhecia, nunca a tinha visto e por acaso vi. Só que foi a CNN e o pivô também estava a puxar por isso. Portanto, ou seja, temos aqui alguém que os democratas veem, um canal que é do lado dos democratas e que está a picar e pica bastante. E depois temos as sondagens. E as sondagens, embora valem o que valem, só que o que acontece normalmente, o que tem acontecido no passado nos Estados Unidos é que os democratas, para ganhar, portanto, as sondagens estão a dar um valor que para os democratas de facto ganharem nos estados que interessam, eles vão estar mais acima. Ou seja, a diferença entre Trump e democratas devia de ser maior, e está muito mais próxima, ou até está negativa. Estás a falar de sondagens? De sondagens, que valem o que valem. Mas são aqui vários indicadores que eu vejo que me indicam esse caminho. E o indicador maior, acho eu que é o mais potente desses todos, é que o povo os americanos, a ideia que eu tenho dos americanos é que são muito focados no empreendedorismo, do self-made man, do gajo que vai... Ou seja, claro que existem todo tipo de pessoas, mas esse tipo de pessoas é abrangente, que era o American esquerda, Dream, é a coisa Dream. mais tradicional, sim. Pronto. E ela não é isso, e não mostra isso, tanto que ela fez agora uma coisa que eu acho insultuosa, na minha opinião, que ela fez e racista até, e atrevo-me a dizer isto, que ela fez um caderno, eles têm o programa de governo, e fez um caderno extra para o empowerment dos black men, portanto, muito específico. Primeiro não é os que vivem mal, podia ser asiático ou paquistanês, não, é muito focado. E depois só para os homens. Portanto, porquê? Porque ela estava a perder, as sondagens mostravam que esta malta que queria era o Trump, porque o Trump é o self-made man e quer fazer acontecer, e no estado de desenvolvimento, portanto, a escravidão já passou há uns anos, já passámos os direitos civis americanos, já passaram, portanto, já estamos noutra geração, já é uma geração muito mais... já está tudo muito mais diluído. E ela estava a perder muito, ou aparentemente a perder muito nesta faixa. Mas se está a perder muito nesta faixa, está a perder noutras faixas também, que não querem, querem algumas coisas, mas também, calma lá, não vamos agora estar a taxar toda a gente à maluca e não deixar que as pessoas progridam na vida, que é um bocado o que ela mostra que quer ser. Portanto, e naqueles estados do centro, onde são, porque quem vai ganhar as eleições é quem vai ganhar aqueles estados que são eles chamam os swing states. Portanto, o Trump não precisa fazer campanha eleitoral na Califórnia nem em Nova Iorque. Ele vai perder e nem precisa daquilo para nada. Precisa daqueles alguns estados, que é Pensilvânia, Ohio, pronto. Por isso é que eles passam o tempo lá todo. Por estes motivos todos, eu acho que a probabilidade maior é do lado do Trump. Se ele não ganhar,
nós vamos ganhar dinheiro na mesma. É esse o objetivo. Mas eu estou a transicionar-me para posicionar-me dessa forma, com o medo entre aspas, de haver um sell the news se ele ganhar. Não é? Pode haver um sell the news. E há sempre um medo maior do que estavas a falar há bocadinho, que é quando isto for tudo abaixo, quando a dívida não puder ser paga mais, o mercado vai crashar e o Fed vai ter que intervir, e aí aquilo vai descer e subir. Eu tenho falado muitas vezes sobre isso. Vai uma grande descida e uma grande subida, é uma oportunidade. Mas isso vai acontecer a ambos os lados. Pronto, eu acredito que o pessoal estivesse à espera que eu dissesse quem é que eu acho que vai ganhar. Eu não acho nada. Eu vou só esperar para ver até ao dia 5, e dia 5 ganha um deles e a minha vida continua. Claro, e estamos aqui no episódio seguinte para falar de criptomoedas. E acho que é isto. Ou então também podemos fazer um episódio para o que é que vai acontecer. Ou para o que é que aconteceu de facto. Não sei o que é que vai acontecer, eu não acompanho o suficiente, nem quero arriscar uma posição. Eu acho que é importante perceber o que é que isto dita. Acho que é importante posicionarmos para as coisas. Também não acho que devemos todos mudar agora o portfólio todo só por causa disto. Acho que é importante perceber, ao analisar isto, temos mais informação. Portanto, as coisas quando acontecerem, algumas delas provavelmente vai ser mais ou menos dentro daquilo que nós falámos aqui e não vão ser uma surpresa. E eu acho que isto é importante. E não podemos ser emocionais. Podemos ter por opiniões, isso, é importante por isso. Opiniões, e eu emitia uma ou outra opinião, mas não temos de ser emocionais. Nós estamos aqui com um propósito. Eu acho que o importante daquilo que nós fizemos aqui é que quando acontecerem algumas das coisas que nós falámos aqui que poderiam acontecer, as pessoas não vão entrar em medo, nem em FOMO para comprar, nem em medo para vender no momento errado. Certo. Eu acho que isto é a parte importante, que é dar previsibilidade do que é que pode acontecer. E esta é que acho que é a ferramenta que trazemos hoje para o pessoal. E a última coisa que eu queria dizer, o mercado do ouro e o mercado de bonds, das obrigações do Estado, estão a dar-nos as indicações todas. O ouro está a subir muito e as taxas de juros estão a subir, apesar do FED estar a descer a taxa de juros, as obrigações estão, e isso é irrelevante quem ganha. Mas a gente depois pode fazer um episódio mais para a frente. Fazemos outro. Isso. Hoje já estivemos aqui um bom bocado. Na comunidade eu vou falar sobre isto, ok? Na comunidade. Então pronto, fica esta promessa para vocês. Até para a semana, estamos aqui de volta para o episódio 3 da 11ª temporada e já sabem, continuem-nos a acompanhar por aí. Um abraço para todos.